eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave e hoje tenho aqui um convidado muito especial, mas antes de o apresentar vou introduzir a nossa sugestão da semana, o nosso livro da semana. Escolhi As 8 Regras do Amor, de Jay Shetty, e é um livro sobre relações, como encontrar, manter e deixar ir. Eu sigo no Instagram, ele tem uma página incrível, muito humana, muito real, então fica também aqui a sugestão para vocês seguirem o Jay. E agora vou apresentar aqui o meu convidado de hoje, que é alguém que, com certeza, uma grande maioria das pessoas que me segue também já conhece. Eduardo Turgal, ele é especialista em relacionamentos, formador e um dos especialistas de relacionamentos da SIC, portanto tens estado presente também aí na televisão. Eduardo, bem-vindo. Obrigado. À nave, bora lá viajar. Desta vez vamos viajar contigo. És tu que nos vais guiar nesta viagem. E estou muito feliz de te ter aqui, agora que recentemente já nos conhecemos, já nos cruzámos, estamos envolvidos em grupos, em peer groups, e tem sido muito bom receber a tua inspiração, conhecer a tua pessoa leve. Tu tens assim uma energia. Eu acho que às vezes as pessoas na televisão podem criar uma imagem assim de alguém, não é? Mais formal, mas tu és um cool. Por acaso isso é bom, não é? Imagina que era o contrário. Não, pá, é que foi mesmo uma surpresa muito boa, sabes? Tens mesmo assim um espírito muito leve, muito livre. De surfista, não é? Tu és um surfista da vida e tens mesmo essa alma. Por acaso acontece muitas vezes, porque de facto a televisão cria um estereotipo, cria uma imagem, não é? E de uma forma ou de outra, também o contexto onde eu intervi em termos de televisão é sempre um contexto de dar conselhos, de trazer as pessoas para um mundo mais real, não é? E isso tende a ter um discurso mais sério, mais afirmativo. Tu és super profissional, eu acho que é isso também. Tu tens uma postura super profissional. Mas curiosamente, olha, houve um projeto da SIC que passou logo a seguir aos primeiros casados, que era o Carro do Amor, onde estava eu, a Cris e a Diana Chaves. E aí eu acho que as pessoas conseguiam me ver mais facilmente, porque nós divertimos imenso, porque era mais, não havia tanta intervenção de aquilo que tu dizias, de uma forma profissional, bora aqui colocar aqui alguns conceitos sérios, porque vocês estão completamente fora de pista, não é? Ali era mais leve, então também deu para apresentar isso, mas foi um projeto que apareceu uma vez e nós não continuámos. E então, sim, é um facto. Mas eu prefiro assim, sabes? Acho que marcava muito mais, tipo, Eduardo, tens uma imagem muito cool, pá, mas tu na realidade és um chato do primeiro. És um chato do pior. Isso é que eu acho que sofri um bocadinho mais. Mas olha, eu já tinha ouvido falar muito de ti, antes de tu apareceres na televisão, pelo Enneagrama. Sim. Foi através do Enneagrama. Quando o tema do Enneagrama, eu tenho uma amiga minha, muito amiga minha, que aliás tu já foste ao podcast dela, que é a Filipa Silva, que também trabalha com a ferramenta do Enneagrama, e quando ela me apresentou e me falou do Enneagrama, falou de ti, e eu comecei-te a seguir a partir daí. Então, eu sei que nós aqui vamos viajar por vários pontos, por vários lugares, mas nunca é demais, até porque tu, para mim, és uma referência também nessa área do Enneagrama, perguntar o que é o Enneagrama, não é? Porque, embora já tenha trazido aqui um episódio sobre esse tema, muita gente não ouviu, muita gente não sabe. De uma forma simples, o Enneagrama na verdade é um desbloqueador, é um descodificador, melhor, da forma de nós sermos, porque ele mapeia a nossa forma de pensar, sentir e agir. O que acontece é que nós no dia a dia fazemos isso de uma forma muito pouco compreendida, ou seja, tu tens um conjunto de comportamentos no teu dia-a-dia, uns que mostram mais sobre stress, outros mostram mais os teus talentos, outros mostram mais quem tu és, e nunca procuras o teu verdadeiro motivo. O que é que está por detrás de eu ter tido esse comportamento? E se nós conseguimos compreender um pouco aquilo que é o Enneagrama, porque o Enneagrama, a palavra está dividida em duas palavras do grego, o Enneagrama, Ennea de 9 pontos, porque eles são 9 perspectivas sobre a mesma realidade. Então eu posso estar a observar um determinado tema e na verdade eu estou na predisposição de que eu gostaria de ajudar aquela pessoa, ok? Alguém que está com uma necessidade, e outra pessoa pode estar num prisma na ótica da crítica sobre aquela pessoa, porque aquela pessoa está a ter o comportamento errado. E o comportamento é exatamente o mesmo. A minha percepção é que é completamente diferente.
É como se cada um de nós tivesse um óculo diferente. E o teu é verde, o meu é azul, e quando estamos a ver uma parede branca, nós estamos a justificar-nos porque é que no nosso caso nós achamos, eu acho que é azul e tu dizes que é verde. Então isto abre aqui uma enorme possibilidade de, em vez de eu ver as nossas diferenças, eu também admirar o verde que tu vês. Dizer assim, olha, pode ser interessante, se calhar esse verde eu não estou a ver e pode até ter um pouco da realidade que eu não estou a conseguir ver. Então, para além dessa compreensão das personalidades, para além do respeito que nós podemos ter de nós mesmos, porque muitas vezes estamos a contrariar essa nossa natureza, também passamos a respeitar e a admirar a natureza do outro. Eu costumo dar um exemplo que é, quando eu nasci uma laranjeira. Só que o meu pai era um limoeiro e a minha mãe era uma cerejeira. Então o que aconteceu? Cada um deles, da melhor forma possível, disse, olha, o meu pai dizia-me, olha, filho, tu tens de ser um bocadinho mais amargo, senão a vida isto não é para todos. Minha mãe dizia, olha, filho, tens de ser mais pequenino, mais docinho. E eu fui criando um conceito em mim que é, se calhar, eu serei uma laranja um pouco mais pequena e azeda. O que acontece? Muitas pessoas à minha volta passaram a gostar de fruta que era uma laranja pequena e azeda. Então isso selecionou os meus amigos e selecionou as minhas namoradas. Mas no fundo, quando tu começas a perceber que aquele fruto não é o teu, há um desconforto, há uma falta de autoestima, há uma falta de te encontrar, uma falta de confiança em ti, na vida, porque na verdade aquilo que tu sentes que é a tua origem não está a ser manifestada no mundo e o mundo gosta de uma parte tua que tu não és. Então o Enneagrama abre-nos aqui esta janela incrível de começarmos a olhar para nós e assim, mas há aqui um conjunto de coisas que são talentos meus que eu posso colocar em prol das minhas relações, em prol da minha carreira, em prol das diferentes coisas que eu tenho na minha vida e ao mesmo tempo não achar que esta é a única maneira de ver o mundo. Que há outras maneiras de ver o mundo que são igualmente úteis, igualmente amorosas, igualmente competentes e que isso enriquece as relações. Então, quando tu entras no mundo dos relacionamentos amorosos, o que acontece? Um maior respeito sobre os meus limites, sobre aquilo que é importante para mim e não me deixar contaminar nesta fruta que agora a outra pessoa gosta é de pêssegos e nós achamos que se calhar ser laranja não é bom, vou tentar ser um pêssego, mas até posso ser, mas passado um tempo já não me sinto bem na relação. Ou seja, há este momento de respeito para nós mesmos, mas também algo que eu acho que é muito importante, que é admirar a outra pessoa tal e qual como ela é. Exatamente, e respeitar. E respeitar. Não é? E não querer... nós temos uma tendência, não é, para ver o mundo com as nossas lentes, não é? Sob a nossa perspectiva, e há tantas outras perspectivas. Há uma das coisas que eu gosto muito no Enneagrama que é a própria pessoa que faz essa investigação e que chega ao seu tipo, não é? Ao seu perfil. Ao seu perfil, vá lá, dos 9 perfis que existem. Eu não querendo ser, mas eu sei que esta pergunta está a ser feita agora por quem nos está a ouvir. Se puderes nos dar só assim uma luzinha sobre a característica principal de cada um dos perfis, era maravilhoso para deixar a malta lá em casa já impressionada. Vou querer assim rapidamente eu cada adorei um quando deles. nós nos conhecemos. Vocês estavam ali nos palpites o que é que eu era e eu depois disse, olha, eu já fiz um teste aí há um tempo e acho que sou tipo 3. Nós sabíamos e tal. Sim, quando tens uma interação com pessoas que estão mais disponíveis, mais descontraídas, fora de um papel, é mais fácil também, muitas vezes, nós darmos esses palpites, mas eu acho que o essencial é a pessoa identificar-se, porque às vezes o comportamento que a pessoa pode estar a ter, nós estamos a ver no nosso filtro, não é? Exato. E achamos que a pessoa é desta forma, mas depois, se calhar, o motivo que ela tem é outro. Então, dou sempre esse espaço. Eu tenho amigos meus que são hiper especialistas em Enneagrama. Eu sou hiper especialista em baralhá-los. Que é aquela pessoa de certeza que é um 13. Então e se a pessoa tiver esta dificuldade, ou tiver a passar por este momento ou aquele... Bom, então aí... então vamos deixar a pessoa identificar-se. Mas olha, então, assim, um percurso rápido. Tipo 1, ok? Perfeccionista. Todos nós temos um amigo perfeccionista. Muitas vezes todos nós achamos que somos perfeccionistas. Agora, não somos 24 horas por dia perfeccionistas. Ou seja, estas pessoas têm uma característica de uma crítica interna muito forte, um crítico externo também muito forte, uma grande preocupação com regras, com rotinas, com formas de fazer as coisas de uma forma tão disciplinada que lhes garanta segurança. Okay. No fundo, há aqui uma regra por trás de toda esta questão das personalidades que é, cada um de nós tem uma frase para nós mesmos que é o seguinte: o que é que eu acho que é importante para ser amado, respeitado e aceito? Por exemplo, este tipo 1 acha que para ser amado, respeitado e aceito tem que ser perfeito. Exato. Okay? E é um grande desafio, todos nós sabemos que não é possível, mas a ideia é, esta preocupação profunda de ser perfeito está inerente. Eu vou dar aqui um exemplo que pode ser,
para nós termos uma imagem daquilo que é a personalidade. Imagina um tipo 1 dentro da barriga da mãe. Uma figura hipotética, ok? E está a viver essa realidade com tremenda serenidade. É de tal forma essa serenidade é envolvente que ele sente que essa serenidade é perfeita. Okay? Quando ele nasce, ele começa a perceber que não há essa conexão emocional com a mãe, que não há esse espaço seguro, que não há esse ambiente, e ele cria uma ideia dentro de si que é, talvez se eu aperfeiçoasse tudo à minha volta, eu voltasse a sentir essa sensação de origem. Ok. Então entra num vício emocional de aperfeiçoar tudo à sua volta, que lhe gera irritação. E quanto mais irritação tem, mais afastado está daquela serenidade. Então, isto é interessante para nós percebermos que a personalidade tem aqui um fator muito importante para nos estabilizar, mas destabilizando da mesma forma que é aquilo que nós procuramos para voltar a esta sensação de equilíbrio da origem é quase que o contrário daquilo que nós precisaríamos para estar bem. Ou seja, este perfeccionista, para ter uma vida mais relaxada, mais tranquila, precisaria de não criticar tanto. Só que ele criou a regra que ele tem que criticar para aperfeiçoar. Então, por exemplo, quem é que sofre mais com os perfeccionistas? As pessoas dos quais o perfeccionista mais gosta. Claro. Por exemplo, um É de filho... quem ele mais exige. Não é? Exatamente. Ele vai projetar a autoexigência na relação, neles também. no companheiro ou na companheira, numa pessoa com quem trabalha que acha que tem muito mais potencial e muito mais futuro, então vai exigir muito mais dela. Quando na verdade podia estar nesse processo mais de relaxamento. Okay? Certo. Esta explicação um pouco mais alargada de para conseguir justificar os outros também, que todos nós estamos à procura dessa essência, dessa serenidade. Okay? Então, o perfil tipo 2 acha que para ser amado, respeitado e aceito, tem que ser útil, indispensável às outras pessoas. Então, ele vira prestativo. Aquele amigo que nós temos que, antes de nós nos sentir qualquer coisa... Então, aquela o que é que amiga se passa que é a mãe, contigo? não é? E tu dizes assim, não, está tudo bem. Não, mas passa-se alguma coisa. E tu dizes assim, sacana, estava aqui. Ou então não se passa nada e vai dizer, és mesmo orgulhosa, pá, porquê é que tu não dizes? Porque não há nada. Não, eu adoro os teus exemplos, são tão assim geniais, não há ninguém lá em casa que esteja a ouvir ou a ver que não esteja a conseguir visualizar exatamente essa pessoa. Que já diz assim, pá, fogo, que orgulho. Porque de facto é este orgulho de eu posso cuidar de ti. E qual é que é assim a falar assim interessante aqui neste tipo 2? É que ele acha que se eu não te conseguir ajudar, eu não mereço ser tua amiga. Eu não mereço o teu amor. Então esse aqui é o jogo que está por trás, percebes? Sim. Que é muito... É por isso é que as relações depois sem o Enneagrama ficam muito viciadas, que é, eu quero-te ajudar, de repente tu dizes assim, então pronto, ajuda-me a mim. Yeah. E passado uns tempos tu dizes, mas eu não gosto de ser ajudado. É o tal fazer para merecer, eu tenho que fazer para merecer, não é? Yeah. E é muito, eu tenho que te ajudar, eu tenho que estar sempre a ti, sempre a ti, esquecendo muitas vezes de mim. E isso muitas vezes gera aquelas revoltas na relação, que é nunca dei tempo para mim na relação. Foi sempre para o outro, e agora isto revolta-me. Sim, mas houve um jogo, não é? Há uma pergunta que eu faço muitas vezes nas relações, é o que é que me obrigas a ser para estarmos juntos? Não é? O que é que me obrigas a ser para estarmos juntos? E às vezes quem está nessas relações com o tipo 2, eu obrigo-me a ser mais pequeno, para tu cuides de mim, porque senão isto não funciona. Até que eu me observo com o Enneagrama e digo assim, espera, nós podemos nos encontrar de outra forma, não podemos nos encontrar só nessa ótica de eu cuidar de ti, de ser a mãe. É genial olhar para o casal, não é? Para o relacionamento. Tu trabalhas muito com casais e com relacionamentos e falas muito disso. É brutal, não é? Tu de repente tens ali o teu próprio raio-x que tu fazes a ti próprio, tomas consciência e vês o teu posicionamento na relação, não é? Exato. E às vezes esse anular para que o outro possa ser, neste caso, possa ser. Sim. E quando passas por uma relação que é uma relação viciada de poder, para uma relação de adultos, onde eu agora também te vejo e também me vejo. Bora criar as nossas fronteiras. Eu falo muito dos acordos, não é? Sim. Inicialmente até era muito mal interpretado, que era, mas como assim acordos no amor, assim? Malta, eu sei que vocês aprenderam relações na Disney, mas acordos têm que ser feitos, acontecem. E nesta dança que as relações criam, esses acordos inconscientes são os mais perigosos. Exato. Porque depois às tantas estamos a jogar um jogo que não é o jogo que nos favorece. Okay? Então, perfil 1, perfeccionista, 2, o prestativo, o 3, o bem-sucedido. Uma grande preocupação de mostrar uma imagem que aquilo que eu faço tem valor, aquilo que eu faço entrega, ao fim e ao cabo, eu sou merecedor porque eu conquisto, porque eu consigo atingir, porque eu consigo impactar de alguma forma. E há aqui algo escondido também nesta personalidade tipo 3, que é a validação.
não é? Os norte-americanos utilizam muito aquele termo de validation, não é? Validar o curso, validar o ticket, tudo tem que ser validado. Porque é uma sociedade muito tipo 3, não é? Então essa procura de... Os resultados, o foco nos resultados. O resultado é um mecanismo que me valida. Não é? Então às vezes eu fico vítima desse alcance, porque parece que se eu não alcançar, parece que eu não mereço ter o reconhecimento e o amor das outras pessoas. Temos sempre uma base de amor e de reconhecimento, já viste? Ou seja, todos nós trabalhamos em função de receber esse amor e esse conforto, no fundo, não é? E o grande desafio é sair desta mecânica onde ficamos viciados em ter... Quais foram as palavras que tu usaste? Era para ter amor... Ser amado, respeitado e aceite. Repara, para receber o teu amor, para receber o teu respeito e para ser aceito por ti, eu tenho que ter algo, não é? E é interessante como é que esse jogo depois manipula inconscientemente a nossa forma de estar com o outro, a nossa procura que o outro veja em nós certos aspectos. E não tem que ser... Na relação de casado e em qualquer relação. Qualquer relação. Quando estás inconsciente, quando és que não estás consciente de todas estas variáveis dentro de ti, como é que isso, no fundo, afeta. Tu vives projetando isso sempre para fora. Tal e qual. E reagindo. E é transversal. Esta parte do Enneagrama que a mim me apaixona, de facto, é esta transversalidade. Ou seja, eu amanhã vou estar com um grupo de empresários a falar sobre Enneagrama, não é? Parece uma coisa completamente contrastante. Mas tem a ver com isto, que é como é que eu lidero as minhas equipas. Ou seja, mas falamos do amor, sim, porque eles procuram esse reconhecimento dentro da organização. Como é que hoje em dia o tema central que é como é que se retém talentos? Se nós abdicarmos de conhecer de facto os talentos que estão dentro das organizações, as necessidades que estão inconscientes dentro das organizações. Então é muito transversal esta perspectiva. Então, 3, esta procura de sucesso e reconhecimento. 4, um romântico idealista. Ok? Aquelas pessoas que estão permanentemente insatisfeitas com aquilo que conseguem. São extremamente críticos consigo mesmos, são os mais emocionais do Enneagrama. E vivem sempre nessa perspectiva de alcançar algo que se idealizou, algo que se sonhou. Vivem muito por ideais, muito por procura de deixar um marco especial. Um autor que é fácil de referenciar nesta área, o Steve Jobs, foi claramente, não é, procurar aquilo que as pessoas ainda não sabiam que existia, um frenético procurador de algo que seria especial e único, não é? Com frases muitas vezes que diziam que nós temos que criar o que as pessoas ainda não sabem que precisam. Todo este sonho, esta idealização, traz um mundo muito competitivo também, de procura de conquistas, de sonhos. Agora, gera aqui um desfazamento entre aquilo que eu idealizo e aquilo que eu sonho e a realidade. Nós, por muito possamos concretizar, a nossa realidade nunca é próxima o suficiente daquilo que nós idealizamos, não é? E nas relações, talvez essas sejam as pessoas que ficam muito needies ou muito dependentes. Sim. Ou querem ser muito especiais na relação e querem ser vistas, não sei, estou a dizer. Certo. Mas é um contraste se pensares que, por um lado, eu preciso muito ser especial, preciso muito ser independente, ser aquela coisa única e especial, e de repente também gosto daquele alguém que me acolha e que me leve ao fim e ao cabo na relação, para eu sentir que sou especial para ti também. Né? E é engraçado, por exemplo, imagina uma relação de um tipo 2 prestativo e uma relação tipo 4, está viciada à partida. Porque o tipo 2 quer ser prestativo e ajudar, e o outro quer ser ajudado e quer ser acolhido, então é um vício emocional muito fácil de encaixar. É por isso que muitas vezes eu digo, quais são os melhores perfis para terem relações? Olha, podemos ter relações fáceis ou relações boas. Essa será uma relação fácil, mas não boa, não é? Porque vão estar muito viciados naquilo que é a sua perspectiva. E vai frustrar, não é? Mais tarde ou mais cedo. Vai frustrar, porque há um dia onde o prestativo está cansado de dar e não receber. Há um dia onde a pessoa que está a receber também diz isto não está justo à troca. Portanto, eu também não quero estar neste jogo onde eu não consigo pagar de volta, não é? Portanto, é tudo um mecanismo que vira fácil, mas não vira bom. Okay? Então, sim, nós, por exemplo, como portugueses, nós somos tipo 4. Ok, ou seja, coletivamente. Coletivamente, claro, não como todos, mas coletivamente, ou seja, nós temos sempre aquele ideal, temos o velho do Restelo, não é? Portanto, logo aí temos os que foram, os que ficaram, as críticas que fazemos aos outros, não é? Quando nós vemos um programa de televisão onde há votos, normalmente ganha sempre o desgraçadinho, porque nós identificamos com o coitado que não teve recursos, não é? Imagina, isso seria impensável nos Estados Unidos, lá tem que ganhar o melhor, não o mais com a história mais fatal. Exato.
E nós vivemos isso, e muitas vezes quando nós comparamos com os outros, não é? Tipo, o estrangeiro é sempre melhor que nós, né? Historicamente, não é? Temos sempre aquela ideia que os outros são melhores e que fazem tudo melhor que nós. Porque há esse conceito da comparação. Ou seja, eu comparo-me antecipadamente com os outros, e isso muitas vezes é um motivo de superação, outras vezes é um motivo de me colocar numa posição de... Mas sempre na comparação. Então, um vício emocional da comparação. Ok. Então, isto seria assim o mais profundo dos emocionais. Tipo 1, perfeccionista. Tipo 2, prestativo, gostar de ajudar. Tipo 3, gostar de ter o reconhecimento, a mais-valia de ser alguém diferenciado. Tipo 4, o romântico idealista. Okay? Agora, assim em contraste com o 4, temos o 5. Okay? Assim, o tipo mais analítico do Enneagrama. Aquele nosso colega que nós nunca percebemos, mas parece estar sempre mal disposto. Porquê? Porque para este tipo 5, o essencial para ele é dados, informação. Então tu dás um facto e ele diz assim, ok, qual é a parte emocional desse facto e qual é a parte lógica e de conteúdo, não é? Sim. Então eu ontem curiosamente estava numa reunião de um conjunto de pessoas, de empresários, e alguém estava a colocar a questão, sim, mas estava-se a queixar de uma perspectiva assim, mas nem sempre é fácil lidar com este tipo de constrangimentos. E então estavam assim, na reunião muito calmo, e assim, bom, a única coisa que não é fácil é lidar com as emoções que podem gerar esses acontecimentos. Mas ele, muito calmo, muito sério, parou a reunião toda, olharam todos para ele, só tu é que conseguias dizer uma coisa dessas. Toda a gente indignada, não é? Ele assim, não, a única coisa que pode afetar é a forma como tu sentes isso. De resto, nada mais muda. Super analítico. Então, são pessoas com enormes capacidades de planeamento, de análise, de frieza, até muitas vezes no dia-a-dia, de conseguir colocar as coisas básicas e de uma forma simples, que às vezes são importantes. Agora, essa frieza, esse distanciamento emocional é muito forte. Eu costumo dizer que para um tipo 5, o melhor professor que existe é um filho. Porque o filho vai tocar nas emoções, o filho vai tocar nos limites, porque para um tipo 5 é quase como se o tempo, a energia fosse sempre muito esgotável. E as crianças não querem saber disso. Quanto menos me dás, mais eu quero, não é? Então eu costumo dizer, um grande professor dos tipo 5 são as crianças. Já ouvi muitas vezes até algumas mães tipo 5 dizer assim, epá, finalmente eu percebo porque é que às vezes eu não digo certas coisas às minhas amigas, porque a sensação é, o meu filho tira-me imensa energia. Quando eu chego a casa que eu preciso estar uma hora sem fazer nada, tudo o que ele não quer, eu quero aquela primeira hora para ele, não é? Claro. Então é um jogo permanente de ter energia, ter o conhecimento, muito analítico, muito focado nos dados e muito menos nas emoções, e por isso também cria esse gap necessariamente com crianças, com pessoas que estão mais são mais afetuosas em relação ao carinho e ao amor, não é? Então, entramos aqui numa cadeia de mentais, ok? Certo, este tipo 5. Depois temos um tipo 6, que é o nosso amigo que eu chamo de precavido, mas que nós normalmente chamamos de pessimista. É aquela pessoa que nós conhecemos que nós temos uma ideia e ela assim, pois isso tem um problema. Que só vê o problema. Só vê o problema. E então o que é interessante perceber nesse perfil? Não é que ele veja só o problema, mas para ele é muito importante antecipar os problemas. Então ele acha que para ser amado, respeitado e aceito, ele tem que antecipar todos os cenários. Então, imagina, se eu gosto de ti, se tu me colocas uma questão, o que eu faço é, deixa-me tentar antecipar-te o máximo de cenários possíveis. Muitas vezes isso é mal visto, é visto como é que tu não viste este potencial, como é que tu vês esta ideia? E tem um papel muito importante que é, não, eu estou a ver, mas também estou a ver que pode correr mal aqui, mal acolá. Okay? Então é uma grande preocupação de antecipar os cenários, de antecipar tudo o que possa acontecer, porque isso me gera segurança. Então uma grande preocupação com segurança. Continua a ser um perfil muito mental. Certo. Okay? Aliás, normalmente são os tipos que têm mais dúvidas qual é o perfil que são, não é? Porque a dúvida está sempre presente. Não é? Uma boa forma de eliminar essa dúvida é, normalmente os tipos 6 são aquelas pessoas que quando tu cumprimentas a primeira vez, tu estás empaticamente a cumprimentar a pessoa, prazer, e a pessoa está a analisar-te. Então deixa lá ver se eu posso confiar. Exato. Então, por norma, nós temos uma ideia do tipo 6 que é, inicialmente eu achava que eras muito antipático quando te conheci a primeira vez, mas afinal és uma pessoa simpática. Ok? Porquê? Porque enquanto nós temos uma atitude empática de conhecer a pessoa, do outro lado está alguém assim, quem com és reservas, tu? Não é? Posso confiar, não posso confiar. De que lado é que te vou colocar? Do lado daqueles que eu posso confiar? Do lado daqueles que eu não posso confiar? Como é que eu vou lidar? Então é muita informação. Quando nós estamos numa disponibilidade emocional, empática, a outra pessoa está numa análise do processo. Então há um natural afastamento. Certo, okay? certo. Depois temos um tipo 7, entusiasta. Um bocado o oposto deste 6, não é? Tipo,
a ver só as boas opções que existem. Sim, não é? O otimista. O otimista, não é? Que nós sabemos, tipo, temos uma péssima ideia, ele diz, pode ser ótimo se nós fizermos... E são criativos. E a parte boa que é, há essa capacidade criativa de gerar uma oportunidade a partir daí. De construir uma ideia, de construir são ótimos na conexão de ideias que muitas vezes não estão claras, não estão conexas. Então, juntar essas ideias e criar um novo conceito. São muito criativos nesse sentido. E isso é algo que é uma capacidade natural que eles têm. Prezam imenso de liberdade, okay? Porque essa criatividade lida muito mal com frustração e com confronto com a dor, e por isso tentam sempre encontrar várias estratégias. Eu costumo brincar assim, sabe, foram as pessoas que inventaram ali o self-service, né? Que é para a gente poder ter várias opções de pequenas coisas. Para o caso de não gostar de uma coisa, posso gostar de outra, e se não gostar daquela, posso gostar da outra. Então, essa procura de ter múltiplas opções disponíveis para não entrar em contato com essa frustração. Okay? Então, nos mentais temos aqui o tipo 5, mais analítico, mais fechado, mesmo no não verbal, não é? Muito fechado. Tipo 6, precavido, o nosso amigo pessimista, e este tipo 7, o entusiasta, que está sempre disponível para muitas ideias e muitas opções. Depois temos um tipo 8, mais confrontador, okay? Muito necessidade de controle, de segurança. São pessoas extremamente assertivas, muito diretas, muito concretas. Por norma, são percepcionadas como agressivas. Ok. Ou seja, as pessoas percepcionam como a forma como falou comigo não foi uma forma diretiva, foi uma forma agressiva. Ok. Okay? Coisa que deixa-me extremamente fragilizado este tipo 8 e tende, por norma, a ser mais assertivo, ou seja, mais agressivo. Então, são percepcionados muitas vezes... Então, qual é a matriz dele? Eles acham que para ser amados, respeitados e aceitos, ele tem que ter força e controle. Ok. E, portanto, para demonstrar essa força e controle, são extremamente frontais e muitas vezes agressivos. Colocam logo ali um... E muito diretivos. É para fazer, fazemos já. Ok? Se eu te pedir algo para tu não fazeres e tu não fizeste, não posso confiar em ti. Tipo, calma. Foi só uma coisa que aconteceu. Né? Está esse confronto direto. Há essa diretividade. Mas, no fundo, há uma imagem interessante em relação a este tipo 8, que é, imagina uma criança que percebe que, de repente, o mundo está dividido entre fortes e fracos. Ele tem que se fazer de forte, primeiro para não ser abusado pelos fortes e, por outro lado, para proteger os fracos. Então são, ao mesmo tempo, pessoas que defendem muito as pessoas que estão mais fragilizadas. Certo. Okay? Porque eles percepcionam também dentro deles essa fraqueza. Então são muito preocupados com a verdade, com aquilo que está certo e aquilo que está errado, quase justiceiros. E muitas vezes, como na infância e na adolescência, metem-se em confusões que não têm nada a ver com eles, só para defender aqueles que estavam em desigualdade, porque há esta percepção do mundo entre fortes e fracos. Okay? E por último, temos o tipo 9, o nosso amigo tranquilo, legalize, aquela coisa do pacificador. Nós, então, o que é importante? O que é mais... Bem, depende, né? Ou seja, sempre uma procura de consenso. São ótimos... O diplomata. E é isso que eu ia dizer. São ótimos diplomatas. São pessoas que adoram encontrar consensos quando não é possível encontrar. E, portanto, muitas vezes também arranjam grandes confusões, porque um grande tema central dessa personalidade é a dificuldade em dizer que não. Okay? E muitas vezes essa dificuldade de dizer que não, para evitar um conflito, acaba por gerar os principais e grandes conflitos ao longo da vida. Okay. Porque cedo ou tarde o conflito que era pequeno torna-se grande. Okay? Porque tendencialmente esta dificuldade de dizer que não acaba por trazer problemas maiores. Certo. É inevitável, não é? Porque tu não colocas o limite hoje, não colocas amanhã, de repente quando dás por ti o teu limite já está já não sabes quais são os teus limites. E há um momento onde dizes, este limite não me serve, não é? E então, estas 9 personalidades, como é que tu as trabalhas nas relações? Ou seja, como é que o Enneagrama ajuda um relacionamento a tornar-se um relacionamento mais maduro, mais adulto? Adulto, sim. Porque repara, quando eu compreendo duas perspectivas importantes. Primeiro é, quando eu me compreendo a mim, eu também começo a dizer assim, este é o meu limite saudável, não é? E isso é uma coisa que nós muitas vezes não temos, porque o relacionamento mexe com emoções muito basilares nossas, da nossa infância, da nossa relação paternal, da falta de amor, falta de amor que nós recebemos, o amor que nós desejamos. E, portanto, entramos numa relação muitas vezes fragilizados. Não sabemos, mas entramos sempre com uma dor ou com uma ferida que nós não queremos tocar. E, por isso, encontramos ajustes que nem sempre são úteis para nós. Quando tu compreendes que a tua natureza é esta e tu respeitas essa natureza, tu dizes assim, olha, para mim esta é a minha forma de ver o mundo.
Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva ainda é mais interessante. E também, isto é o que eu preciso também. Exato. Isto é aquilo que me para nutre. Para fazer seguro, para sentir então, seguro. A estratégia que para ti funcionaria para te sentir segura, não funciona para mim. Exato. E este diálogo é fantástico. E colocar, de facto, as regras o mais óbvias possíveis. Que é, por exemplo, se eu sei que tu tens um perfil que, para ti, quando estás com um problema na tua vida pessoal, profissional, ou que a nossa relação, tu precisas de tempo, e eu preciso estar a falar e preciso estar a falar sobre as coisas, como é que eu vou lidar com uma situação dessas? Não? Ou seja, se eu souber esse código, eu digo assim, então eu vou fazer aquilo que é importante para mim. Vou chegar ao pé de ti, vou estar a envolver. E tu dizes, não, agora não. Tu dizes, como agora não? Se agora não, então eu sinto-me inseguro. Em vez de entrares num jogo que é, tu provavelmente és igual a mim, porque nós gostamos um do outro, então nós somos iguais, que é um erro, que é por norma nós gostamos de outras pessoas, não porque são iguais a nós, mas porque nos completam de outro tipo de formas. Mas se eu entender que a tua forma é diferente da minha, eu já passo a respeitar esse mecanismo. E já não vou ficar a fazer filmes quando tu vais ter o teu tempo. Por exemplo, para mim seria uma coisa que eu nunca faria. Então por um lado, eu respeitar a minha visão e, por outro lado, respeitar e admirar a visão da outra pessoa. Isso é chave, porque eu passo, em vez de criticar o comportamento do outro, passo a dizer assim, é uma forma diferente, que me complementa. Okay? E ao mesmo tempo sei que há coisas que são importantes para ti que não são iguais àquilo que é importante para mim e, portanto, posso dar alguma coisa que para mim não seria importante, mas para ti eu sei que é. E tu já sabendo, não é? Porque muitas vezes o que acontece? Grande parte das discussões na relação vem por insegurança. E tu tiveste um comportamento que era um comportamento para defenderes, não para me atacar. Mas eu estou inseguro, então eu senti como um ataque. Então o que é que eu faço? Vou repostar esse ataque. Então aí começa uma discussão que não tem fundamento. Só tem fundamento na fragilidade de cada um. Só que eu vivo essa fragilidade por uma perspectiva que a ti, por exemplo, não te afeta. Então, na verdade, tu dizes assim, estás a criar um problema que não é um problema. Não, para mim é. Então, se houver esse respeito e compreender que nós vemos formas diferentes e que ambos estamos certos, que essa é uma grande questão nas relações, que é, parte-se do princípio, na discussão, numa relação, que é, eu estou certo e tu estás errada. Ou vice-versa. Tu estás certa e eu estou errado. E é sempre aquela luta e não é glória. necessariamente, não é? Exato. Porque aí o que acontece? Um de nós vai perder. Porque às vezes acontece, ok, uma das pessoas foi responsável por algo que a relação está a sentir. Ok, tudo certo. Mas muitas vezes não é. Tu tens uma perspectiva, eu tenho outra. E ambas são corretas. Exato. E se não houver um espaço onde eu respeito que aqui no meio, neste centro, nós observamos, que é logo uma capacidade incrível, que nós observamos que cada um de nós está a ver realidades diferentes e que talvez ambos estejamos certos, só não estamos a compreender ou aceitar a versão do outro, é uma discussão diferente. E passa por uma discussão de perspectiva e não por uma discussão de fundamento, que é eu, tu. E essa é a grande questão nas relações, que é quando se coloca a questão entre eu e tu, e se eu te perder, e se eu te... então entra o jogo do poder. E começamos a criar uma relação que não é uma relação de adultos, é uma relação de crianças, porque é aquilo que nós jogámos desde criança. Está baseada na ferida, não é? Tal e qual. Tu tens aqui tu falas aqui em 3 níveis de relações. A relação de afastamento, sensível e de liberdade. Estes 3 níveis seria tipo uma escada? Sim, porque repara, o nível onde tu deves estar do ponto de vista de relação deverá ser de liberdade. Não é? Ainda que, eu digo sempre esta perspectiva, que as relações não devem ser de independência nem de dependência. Isto é um conceito que é importante perceber. Ou seja, nós estamos muito fragilizados para relações de dependência. Nós achamos que isso não é bom. Mas uma relação de independência é uma relação que eu tenho com um amigo meu. Eu digo assim, olha, amanhã vou para não sei onde. Informe, ok? Essa é uma relação de independência. Ele não vai dizer assim, pá, não me disseste nada, agora de repente vais para não sei onde, não é? A relação, ela tem a característica de interdependência. Ou seja, eu tenho que considerar que sou independente quando não estou contigo, mas se estamos os dois, estamos de interdependência. Ou seja, eu não tomo decisões na minha vida só porque sim. Ou seja, há decisões que são pessoais, não é? Mas do ponto de vista de relação, sei lá, por exemplo, quando eu tenho um projeto como o da televisão, ou eu tenho um projeto, tive 3 anos a estudar em Barcelona, quase de 2 em 2 semanas a estar lá, foi um processo consensual com a Joana. Foi assim, olha Joana, vai acontecer isto, eu quero saber se a nossa relação, pá, suporta isso, não é? Nomeadamente a televisão, foi a questão de tipo, olha, trabalho nesta área, eu tenho sucesso no coaching, isto é impecável, mas ninguém me conhece.
Eu posso passar em qualquer centro comercial sem ser abordado por ninguém, o que é ótimo, eu adorava isso, ok? E falámos, conversámos, sentámos. Ok para ti, está ok para ti se de repente a gente vai a um restaurante e o pessoal está a olhar de lado, tipo, olha, está ali o tipo da televisão, que é frequente, nós lidamos bem com isso, mas na altura foi uma conversa, era uma coisa nova. Então esses temas são de interdependência, ou seja, há a interdependência não está isolada da liberdade, que é a liberdade de ser quem sou, liberdade de fazer as coisas que eu gosto, liberdade de fazer as coisas que me dão prazer, sem comprometer esta nossa interdependência. Então é este equilíbrio que eu acho que é importante compreender. Ir evoluindo nessa escala, muitas vezes as relações têm que chegar a esse nível de liberdade, num conceito que é também de respeito. Okay? A liberdade e o respeito estão interligados, porque de alguma forma eu vou crescendo na relação. E na fase onde as relações têm aquela primeira fase da paixão, não é? Eu digo sempre, na paixão eu não te vejo. Tu moves-me, mas eu não te vejo, não é? Eu vejo uma imagem que eu criei tua. No amor é quando eu deixo tu já não me moves assim tanto, mas eu agora vejo-te. Então a liberdade passa por também eu continuar a fazer as coisas que eu gosto, ainda que tu me vejas, não é? Portanto, esta aceitação é que eu acho que é essencial nas relações. E porquê é que as pessoas desistem tão facilmente das relações hoje em dia? O que é que tu sentes em relação a isto? É uma curiosidade... Eu acho que há aqui vários fatores, não é? Nós temos, alguns são socioeconómicos, ou seja, hoje em dia, cada um das pessoas que fazem parte da relação é mais possível de se libertar da relação. Ou seja, há 40 anos atrás, na idade dos nossos pais, etc., havia uma espécie de acordo que é, o homem era responsável por trazer a maior parte do dinheiro para dentro de casa e a mulher era capaz de cuidar da casa. A gente vê isso de uma forma retrógrada, mas não foi assim há tanto tempo, ok? E o que é que acontecia? Havia uma dependência, muitas vezes financeira ou económica, e havia dependência por parte do homem que não sabia cuidar dos filhos. Portanto, em caso de ruptura, era um desastre, não é? Portanto, o homem não sabia cuidar das crianças e muitas vezes a mulher dizia, do ponto de vista de subsistência económica, não tem possibilidade. Portanto, o fator socioeconómico mudou e, portanto, isso abriu perspectivas de como é que eu posso usar esta minha liberdade financeira. Isso abriu um caminho que nós estamos a crescer. Viemos de um processo de total dependência, estamos num processo de total independência, daqui a uns anos a gente vai amadurecer e vamos ver, a história já mostrou isso muitas vezes, encontramos um meio ponto onde nós encontramos de facto vale a pena investir em relações. Porque o que eu vejo muitas vezes nas relações é, as pessoas chegam ao pé de mim e dizem assim, Eduardo, eu tenho que trabalhar consigo agora porque as últimas 4 relações, os homens foram todos uma desgraça. Eu digo, caramba, a única pessoa comum aos 4 foi você. Portanto, não pode ter sido todos os homens errados. Né? Portanto, o que é que acontece no seu sistema que atrai o homem errado? E este é um processo fundamental, que de facto há hoje uma urgência cada vez maior de nós olharmos para nós, começarmos a compreender as nossas feridas e é aí que acontece, que é, nós estamos muito, esse é um outro fator, que é, estamos muito pouco habituados a tocar em frustração. Portanto, sempre que acontece uma frustração, o que é que eu faço? Eu saio da relação, sem me compreender. Exato. E, portanto, encontrar alguém que vai trazer novamente a mesma perspectiva. Ou seja, não aproveita aquele terreno fértil, não é? Que existe ali para crescer e para se conhecer, porque é muito sobre isso, não é? A relação está sempre a espelhar algo que está no nosso inconsciente. É isso que eu vejo muito nos relacionamentos amorosos. E o meu processo é terrível, porque a primeira parte do processo é descobre lá qual é a parte errada que tu estás a trazer para a relação. Era suposto chegar aqui e ficar muito mais feliz, mas no início temos que fazer esse trabalho, porque se nós não conseguimos fazer isso, condenamos todas as outras 4 que vierem. Então, o outro fator é este, é a nossa pouquíssima capacidade de lidar com a frustração. E os nossos pais tiveram essa responsabilidade. Porque grande parte desta geração agora foi a geração de eu não quero que te aconteça o mesmo que aconteceu a mim. Exato. Então tu não vais passar necessidades. Vieram de famílias com necessidades, etc, etc. Repara, fatores, nós pensamos muitas vezes tipo, não, a Segunda Guerra Mundial trouxe enormes fragilidades do ponto de vista de bens essenciais. Sim, como nós hoje sentimos um pouco daquilo que é uma guerra na Europa, mas na altura foi generalizado. Portanto, todos nós ouvimos a história de uma sardinha para 7 pães. Os nossos pais viveram isso, ou essa geração viveu isso. E, portanto, a geração que veio a seguir foi eu não quero que te falte nada. Agora, o não quero que te falte nada trouxe um problema associado a isso. Eu não estou a dizer que é toda a gente, mas há aqui trouxe um problema associado a isso, que é, então se eu não me vai faltar nada, também na relação não há de faltar nada. Portanto, a coisa vai funcionar. E depois, perante a mínima frustração, o que é que nós fazemos? Nós desistimos e colocamos a culpa no outro.
ok? E aqui este processo que eu digo, vamos chegar a uma altura e acho que estamos a passar uma fase, e tu sabes isso também como eu, que é, o mundo está cada vez mais consciente. Nesta conversa, se calhar há uns anos atrás, era, está aqui meia dúzia de lunáticos a falar sobre coisas, e hoje não é assim. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Cada vez há mais pessoas a procurar e repare, foi há pouquíssimo tempo atrás. Sim, eu comecei a fazer coaching em 2004. A Inês era considerado maluco. Exato. Os primeiros livros de coaching que eu encontrei era numa livraria que havia no Chiado, estava na zona da bruxaria. Estava bruxaria, eu PNL, exatamente. coaching. Olha, eu comecei a fazer o que eu faço hoje em 2012 e já naquela altura, e imagina, eu venho de um meio pequeno, portanto eu fui criada numa aldeia no Alentejo, bem, tu não imaginas o que os meus pais passaram e ouviram por eu estar a seguir este caminho e a fazer retiros e a guiar meditações, coisas malucas, não é? Que hoje em dia não, hoje em dia está na moda e toda a gente adora e acha o máximo. E eu acho que esse é um caminho interessante, que é, de facto, há aqui toda uma culturização, e a pandemia, por todos os desastres que trouxe também essa capacidade das pessoas pararem e perceber, espera lá, então, mas é isto, não é? A minha vida cinge-se a isto, parou, e agora quem é que eu sou afinal? Portanto, há esta capacidade, está a acontecer de uma forma generalizada em todo o mundo, que é esta maior capacidade de observação. E hoje em dia, quando eu digo, olha, o primeiro passo passa por... Porque sabes uma coisa curiosa, vou-te contar aqui, que é, há uns anos atrás, quando... se calhar 10 anos, quando eu comecei a trabalhar no coaching, eu dizia assim, então o que é que tu fazes, Eduardo? Assim, olha, eu ajudo mulheres a encontrar o homem da sua vida. Parava o jantar. Exato, claro. Como assim? O que é que tu fazes? O que é que não fazes? Assim, eu ajudo as mulheres a encontrar o homem da sua vida. Mas como é que isso se faz? Sim, encontrando a mulher da sua vida. Então o meu trabalho é que tu te encontres de tal forma que depois o homem certo aparece. Claro. Agora, se estiveres na forma errada, o homem errado, é quase como um imã. Ele vai, que na verdade não é o homem errado, é o homem certo para perceber as feridas que tu tens que trabalhar. Claro. Não é? E te posicionares numa perspectiva que é possível. Voltando à tua pergunta, que é, porquê é que está a acontecer isto agora? Porque temos uma fase de transição. Ok. Não é? Nós vamos lembrar antes de 2020 e vamos lembrar que era os anos 20, não é? Aquela confusão que aconteceu quando a gente olha para os anos 20 do século passado. Eu acho de facto isto é uma... Estamos a viver de facto este momento. Está pior neste momento. Eu vejo com a geração dos meus filhos que está muito mais descartável, e as redes sociais, todo este mecanismo de... Fast food, não é? Tipo, tudo é rápido, tudo é descartável. Está a agonizar mais uma tendência que já existia. Agora, vamos ter que ter paciência e tempo, porque há uma outra contracorrente, que é de facto o autoconhecimento. Os jovens também já pensam mais sobre si, já há mais informação, e há a possibilidade de facto de, se nós, eu digo sempre, é impossível estar numa relação amorosa com qualidade como adulto se não tiveres conhecimento sobre ti mesmo. Impossível. E a maioria, não vou dizer a maioria, mas muitas relações, o que se vive é duas crianças em corpos de adultos. Exato. Não é? A tentar gerir, não é? Sem saber. Não é? E onde é que isso se reflete mais? Quando os dois estão a fazer um trabalho em conjunto, nomeadamente na parentalidade. Exato. Com os filhos, não é? Com os filhos. E aí coloca-se claramente a questão que é, os filhos fazem exatamente o mesmo que eu faço. Criam as minhas birras, fazem os seus bate-pé, querem ter razão, querem fazer as coisas, e depois eu acho que há quase um espelho de enorme frustração por parte dos pais em relação aos filhos, que isto sou eu, esse é o meu papel, não é o teu, não é? Claro. Porque há essa infantilidade versus idade adulta, porque acho que não conseguimos amar verdadeiramente se não estivermos como adultos. Completamente. Ou seja, resumindo e baralhando, autoconhecimento é o caminho. É o caminho. Não é? E apresentaste-nos hoje aqui uma ferramenta incrível, que eu já percebi que tu levas para vários contextos diferentes. Sim. E o que é que vai acontecer agora nos próximos tempos? Vais lançar alguma coisa entretanto? Nós em julho, agosto? Nós estamos neste momento a planear. O julho e agosto é sempre um período de muita preparação, mas o que eu posso adiantar é que estamos a fazer uma transição, que nós trabalhamos muito para mulheres, os últimos 4, 5 anos muito para mulheres, e estamos a fazer uma transição para casais. Acho Maravilha. Que estamos a conseguir trazer mais os homens, porque até muitas vezes no meu podcast, etc., já são homens a mandar as perguntas. Isso ótimo. É tão revelador, é tão lindo. É, porque de facto é já aquela coragem de dizer assim, mas eu também tenho estas dificuldades emocionais e não consigo transmiti-las. Estamos no caminho. É um caminho que é ótimo estamos também. Estamos no caminho. Eduardo, olha, foi tão bom, foi mesmo tão ótimo. bom. Acho que entregaste aqui um conteúdo tão precioso, só me apetecia ficar aqui. Aliás, eu nem sei quanto tempo é que estamos aqui neste... Eles fizeram-me sinal há não sei quanto tempo, mas eu senti que era importante continuar.
Obrigada mesmo. Obrigado Tens também. Um trabalho continuação incrível. de muito sucesso também. Estás a fazer um trabalho maravilhoso. Obrigada. Parabéns Obrigada, também. Eduardo. E obrigada a vocês. Foi uma grande viagem. Espero que tenha despertado muita coisa por aí, pelo menos que tenham reconhecido ou intuído o vosso perfil. Olha, se puder deixar aqui, podem ir ao meu site, eduardotrugal.com, claro. e fazer o teste. Pois é, não, incrível. O Eduardo tem, que eu já fiz, e já deu certo, eu já fiz o meu perfil no site do Eduardo, onde vocês podem gratuitamente responder a um questionário, certo? Rápido. E receber no vosso e-mail o vosso perfil de personalidade, não é? Portanto, qual é o teu site? eduardotrugal.com. eduardotrugal.com. Vão lá e mergulhem, porque realmente é uma ferramenta que traz muita clareza. Eu sinto que traz muita clareza. Então, muito obrigada e até para a semana para mais uma viagem. Até já!